Deus, aonde houver um escolhido, aonde houver um sonhador, aonde houver um caído pelo caminho, aonde houver alguém que precisa de misericórdia e que depende da graça, como um dia o Senhor entrou na cidade de Jericó, hoje o Senhor vai passar em Camboriú, e quem perdeu a visão pelo caminho vai ser impactado pela sua glória. Se é verdade, Deus, dê para nós agora, por um minuto, só o gostinho daquilo que vamos receber nas próximas 2 horas, em o nome bendito de Jesus. Só quem quer, só quem precisa, só quem veio buscar, levante a voz, levante as mãos, abra a boca, deixa a glória dele te pegar. Agora! Só para deixar o diabo preocupado com o que vai acontecer aqui agora, levante a mão direita lá em cima e dê um grito de glória para tremer esse ginásio aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem um assento, assente-se. Quem não tem, fica comigo em pé, me ajudando agora, intercedendo para que o Senhor Deus fale conosco. Quando o Senhor Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus Cristo a esta terra, Ele preparou este mundo nos mínimos detalhes para apresentar seu Filho Jesus Cristo. Por exemplo, Ele preparou um silêncio, 400 anos de intervalo, 4 gerações não ouviram a voz de Deus, nem por Urim, nem por Urim e Turim, nem por voz de profeta, nem por palavra revelada. O Senhor Deus calou-se para falar com o homem. O silêncio de Deus trouxe uma inquietação à nação de Israel, que havia virado as costas para Deus. E o profeta havia dito: Jesurum cresceu, criou gordura, começou a dar coices. Deus então permitiu que Israel enfrentasse mais um de seus muitos cativeiros, o cativeiro do Império Romano. Roma havia conquistado a terra da época inicial, a vinda de Jesus Cristo. Quando Roma conquista a terra, ele entra também no território de Israel, e a terra árida da Palestina iria conhecer os Césares, iria conhecer a fúria de Roma. Mas Roma, quando entra em Israel, logo após alguns séculos, começa a fazer uma aliança com a própria religião judaica. Sacerdotes se corrompem e começam então a ceder espaço para que houvesse na porta do templo comerciantes, mercadores. Havia uma aliança com Roma e Israel. Cobranças de impostos eram também cometidas no próprio templo em Jerusalém. Nesta aliança e nesta comodidade, Israel vivia, não mais acreditando e não mais entendendo muitas das promessas feitas por Deus, até que então Deus envia um arauto chamado João Batista, que veio com a mensagem de impacto para mudar completamente a visão de uma sociedade judaica que estava corrompida, que não acreditava mais na resposta de Deus e que entendia que Deus havia se calado, e muitos não acreditavam mais na voz revelada do Senhor. Não só preparou Deus um arauto e um império, mas também um idioma universal, o grego, para que este idioma pudesse ser usado em favor da propagação do Evangelho e alcançasse o maior número de pessoas possíveis. Não só preparou um idioma, um arauto, mas preparou também uma mulher chamada Maria, virgem. Agora conceberia o fruto do Espírito Santo. Jesus
nasce em Maria, e quando nasce em Maria, o mundo nunca mais seria o mesmo. O próprio Deus começa a trabalhar, e toda a terra entendia que agora estava em Israel alguém diferente, distinto, que mudaria. Tanto é verdade que este mundo é conhecido por duas fases: aqueles que viveram antes de Jesus e aqueles que viveram depois de Cristo, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que logo após seu nascimento, Jesus, completando sua idade de 12 anos, se esconde por uma etapa de 12 aos seus 30 anos de idade. Este tempo, nenhum dos evangelistas, nem Mateus, Marcos, Lucas e muito menos João, tiveram informações ou acesso à história de Jesus Cristo. Jesus vive um momento em que ele vive exclusivamente sua humanidade. Como homem, ele começa a experimentar, se esconder, viver, conhecer os sentimentos, as conquistas, as frustrações, os dilemas que todos nós vivemos todos os dias. Conheceu o que é ser humano, porque o Criador vestiu-se da matéria humana, e agora, completando seus 30 anos, cumpria-se o que Paulo depois escreveu aos Colossenses, dizendo que em Jesus Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Como Deus, ele então desfrutava e exercia seus poderes exclusivos, sua onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, pré-existência. Todo o poder estava sobre eles. Então ele se apresenta em dois lugares, deserto e nas margens do Jordão. Quando sai do batismo de João, então finalmente a terra ouviria novamente a voz de Deus, e Deus ecoou-se do seu trono para a terra: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus sai do Jordão, monta seu pequeno esquadrão, entre aspas, de elite, com seus 12 escudeiros. Eu digo entre aspas, porque se você atentar, se você parar para estudar a biografia de cada um dos 12, você fica assustado, e ao mesmo tempo você glorifica a Deus, porque aí você vai entender por que Deus escolhe quem quer. Como assim, pastor? Eu te explico. Se ele teve a capacidade de usar um desequilibrado, sanguíneo e esquentado como Pedro, por que ele não pode usar você? Se ele usou um traidor igual Judas, por que ele não pode usar você? Se ele usou um fleumático igual Tiago, por que ele não pode usar você? Se ele até escolheu e acreditou num cético irracional como Tomé, se não colocar a mão, eu não creio. Ele também pode usar você. Se isto é verdade, levante sua mão direita para o céu, levante o dedo de profeta lá em cima, aponte para quem está do seu lado e diga: nunca mais duvide da escolha de Deus na minha vida. Ele pode me levantar também, me escolher também e fazer de mim alguém nesta terra. Quem acredita nisso, dá um outro grito de glória para este Jesus que está aqui. Deus, então, através de Jesus Cristo, vai confundir a história da Palestina. Não antes, ele vai para Caná da Galileia, nas bodas de Caná da Galileia, e Jesus transformaria substâncias, água em vinho. Quando Maria, sua mãe, se aproxima e diz: meu filho, o que é isto? Eu quero uma explicação. Então ele muda a expressão com sua mãe e não lhe chama mais
mais de mãe, mas sim mulher. E ele diz: a partir de agora, mulher, não tenho nada contigo, não sou mais o filho de José, o carpinteiro, nem tampouco o filho de Maria, a virgem de Nazaré. Eu sou aquele que meu pai, usando Isaías, disse: sobre mim o Espírito de Deus foi derramado, porquanto Deus ungiu a Jesus de Nazaré para pregar boas novas de salvação e levar a esta terra a palavra de Deus. Jesus sai de Caná, e Mateus, no capítulo 4 do seu livro, diz que a fama de Jesus ia correndo toda a terra. Tanto era verdade que desde a Judeia até a Galileia, Samaria e até a terra distante de Tiro e Sidom, aonde a mulher cananeia foi alcançada por Jesus, todos começaram a comentar e a dizer: Deus agora enviou alguém diferente, um profeta está entre nós. Geralmente alguns duvidavam e outros diziam: quem está entre nós? E todos afirmavam: não sabemos certo, mas vem de Deus, porque só vindo de Deus pode fazer as maravilhas que este homem está fazendo. Outros diziam: não sabemos de onde veio, nem para onde vai, mas com 5 pães e 2 poucos peixinhos ele alimentou 5.000 homens em pé. Todos diziam: quem é ele? De onde vem? Que prega? Qual é a filosofia nova que este Jesus está pregando? No capítulo 12 de João, diz que a fama de Jesus chegou até a Grécia, e gregos vieram ter com Jesus. O berço da cultura de filosofia do mundo veio saber quem era este homem, qual era a mensagem que ele pregava e por que entusiasmava tanto. Os soldados que foram lhe prender uma vez disseram: ninguém fala igual este homem. Ficavam boquiabertos. Os sábios da sinagoga, os sábios de Israel, ficavam confundidos e diziam: realmente, sabedoria deste homem não vem da terra, tem que vir do céu. A fama de Jesus ia correndo tanto e ia passando de um lugar para outro, que então ela também foi chegar a uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó era um portal, era o espaço usado para passar da Judeia para a Galileia. Quem vinha de um lado de Israel, do sul para o norte, ou do norte para o sul, se não quisesse passar pelas margens do mar, tinha que passar pela cidade de Jericó. Existe na Bíblia 2 Jericós. A primeira Jericó é a Jericó que Josué, o capitão, pela ordem de Deus, sobre ela deu 13 voltas, 6 voltas, uma por dia, e no último dia 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. A segunda Jericó, a cidade mais antiga do mundo, com quase 9.000 anos. Agora Jesus, no tempo de Jesus, a segunda Jericó é reconstruída por Herodes o Grande. Esta Jericó era chamada cidade das palmeiras. Herodes, na cidade de Jericó, passava o inverno, e nela tinha construído um spa, aonde em suas fontes ele ia para descansar e trazia seus muitos convidados. Jericó também tornou-se um centro econômico. A cidade de Jericó, na época de Jesus, ela tinha 2 entradas e também 2 saídas. As 2 entradas e as 2 saídas mudavam de lado quando alguém vinha de Jerusalém ou contrário à cidade de Jerusalém. A entrada transformava-se em saída. Mas a minha Bíblia diz que um cego estava assentado na saída da cidade. Saída porque Jesus descia para Jerusalém. Aqui era sexta-feira, uma semana antes de Jesus subir. Havia
dolorosa. Este cego, assentado ao caminho, a minha Bíblia diz que ele não havia e não tinha nascido cego. Como o senhor sabe disso, pastor Paulo Marcelo? Muito simples. Quando Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Se ele tivesse nascido cego, diria: Senhor, eu quero saber o que é visão e o que é ver. Mas ele não pediu o que não conhecia, ele pediu aquilo que ele já conhecia, aquilo que ele já sabia, aquilo que ele já tinha experimentado. Mestre pastor Antônio Silva, ele estava dizendo: eu estou vivendo durante anos, durante décadas, somente de recordação. Vou explicar melhor uma coisa, pastor Cezino Bernardino, nosso patriarca, é nunca ter experimentado. Outra coisa é você provar, é você experimentar e de repente deixar de ter. Vou explicar, vou lhe mostrar o que eu estou querendo lhe dizer. Uma coisa é você nunca ter entrado num bom veículo, um carro com ar-condicionado, com uma direção hidráulica, um carro confortável. Outra coisa é você um dia ter tido seu carro e de repente, por uma circunstância